Fala pessoal, eu sou o André Lacerda, esse é o canal São Jorge 777 e hoje é um dia muito especial. Eu vim para Campinas para fazer nossa primeira entrevista do canal, mas não é qualquer entrevista. Eu vou conversar com um dos maiores meio-campistas da história do Corinthians, bicampeão paulista em 82 e 83, exímio cobrador de faltas. Bom, não preciso falar mais nada, né? Zenon de Souza Farias, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer te receber aqui, ainda mais num ano tão importante quando a gente completa 40 anos da democracia corintiana. Seja bem-vindo, Zenon. O prazer é todo meu, André, de participar aí como iniciante desse programa, né? São Jorge 777. É isso Isso. aí, né? E é um prazer bater um papo com você a respeito de Corinthians, né? Corinthians que sempre é muito prazeroso falar de Corinthians, porque mexe com a gente, mexe com a alma, e eu diria que é privilégio de poucos vestir aquele manto sagrado. Obrigado mais uma vez, Zenon. Claro que a gente vai falar muito dos títulos do Zenon no Corinthians, democracia corintiana, o time de Masters do Corinthians, que atualmente o Zenon também defende. Mas eu quero começar, Zenon, pela tua chegada lá em 81. Você jogava na Arábia Saudita na época. E na época, assim como hoje, era um futebol de pouca visibilidade, né? Sem falar que não existia internet, TV a cabo. O Corinthians mandou alguém para a Arábia para saber como você estava jogando ou não? Não, na realidade, André, o Corinthians. Eu era o sonho de consumo do Corinthians, quando eu estava no Guarani. Porque as minhas atuações contra o Corinthians sempre foram atuações maravilhosas e convincentes. Eu era um carrasco do Corinthians, rapaz, quando eu jogava pelo Guarani. Sempre fazendo gols, né, contra o Corinthians. Então já se falava na época, né, que eu estava no Guarani sobre uma possível contratação minha pelo Corinthians. Só que o Guarani sempre pedia um valor muito alto, né? Pelo valor, pelo meu passe. Então nunca deu certo. Então foi preciso esse ato aí, né, de eu ir para a Arábia Saudita, ficar lá um ano e eu chegando de um treino lá do time da minha cidade, lá de Jeddah, né, do Arli. Chegando em casa, eu olho para o lado, assim, no sofá, estava lá Vicente Mateus, Só isso. na minha casa. Eu falei, eu conheço esse velhinho aí, cara. Aí fui puxando a memória, puxando, falei, seu Vicente Mateus, na minha casa, na Arábia Saudita. E ali nós fizemos a nossa negociação. Na realidade, eu nem negociei com ele, para você ter ideia. Eu sei que ele já tinha me contratado, já tinha feito negócio com os árabes, mas comigo não. Não falou nada para mim sobre o meu contrato, como seria, o que eu ganharia, nada. Ele só falou assim para mim: amanhã nós estamos partindo para São Paulo. Já conversei com a sua esposa e ela já está fazendo as malas. Direto e reto. Direto e reto. E foi assim que eu vim para o Corinthians. Que legal. Mas tem um detalhezinho nesse meio, porque chegou aos meus ouvidos que era o Internacional de Porto Alegre que estava tentando me contratar lá na Arábia Saudita. Só que o Vicente Mateus ele foi mais rápido. Ele conseguiu o dinheiro, o valor, né, do meu passe, correu atrás aqui no Brasil, atrás de um monte de empresário, conseguiu o dinheiro e foi com dinheiro vivo. E jogou para os árabes e conseguiu chegar na frente do Internacional. Olha que coisa. E me contratou. Que maravilha, hein? O Vicente Mateus é um dos maiores presidentes da história do Corinthians e a gente sabe que ele era muito folclórico, né? Tem muitas frases, muitas histórias atribuídas a ele. Tirando essa história que você contou da ida dele até a Arábia, você tem alguma outra história curiosa, interessante com o Matheus? Não, o Matheus ele tinha, né, essas brincadeiras, né? Ele fazia mais para chamar atenção, eu te diria, viu? Ele não errava não nas suas frases.
Ele era muito esperto, o seu Vicente Mateus. Para mim, um dos melhores presidentes que eu trabalhei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Não precisava assinar nada, era no papo, verbalmente, fechava negócio e você não se preocupava, porque ele cumpria rigorosamente aquilo que ele tinha combinado contigo, né? Então ele criou várias frases, né? Na época, quem está na chuva é para se queimar, nós estamos contratando lero-lero, enfim, muitas frases que ficaram marcadas, né? Eternizadas, né? Sim. É uma pessoa fantástica, o que eu posso dizer é isso. E depois a esposa dele, a Marlene, acabou sendo presidente do Corinthians também, né? Sim, sim, Dona Marlene, uma pessoa também maravilhosa, que sempre estava junto com a gente, sempre, 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 batendo papo com os atletas e tudo mais. Uma pessoa que os atletas admiravam muito, né? Admiravam muito a Marlene, corintiana, meu Deus do céu. Eu diria que ela era o número um, né, como corintiana. Bom, Zenon, você chega ao Brasil, é apresentado ao Corinthians, você chega com o status de craque já? Sim, sim, porque em 78 eu fui denominado pela imprensa, né, do Brasil como o melhor atleta do ano, melhor atleta do ano, né? E ali eu me tornei já com aquela marca registrada de craque. Ali já foi, eu já fui carimbado ali, né? Foi bem recebido no clube? Sim, sim, muito bem recebido, sirene tocando alto pra Isso que eu ia te caramba, perguntar, na época já tinha a famosa sirene que toca quando tem contratação? de craques, né? Contratação de craques, Sim, a sirene sim. tocava. E tocou. Quando eu cheguei lá, a sirene tocou. E então, para mim, foi um motivo de muita alegria. E eu te diria que era um sonho que estava se tornando realidade na minha vida, porque eu sempre tive esse sonho desde quando eu me tornei atleta profissional de futebol, de vestir a camisa do Corinthians ou do Flamengo, Olha só, ou do Flamengo. Então, eu tornei meu sonho em realidade, vestindo a camisa do Corinthians. muito legal. O teu primeiro técnico foi o Brandão, né? Oswaldo Brandão, Brandão. isso. Brandão é um dos técnicos mais importantes da história do clube, campeão paulista em 54 e em 77 ele tira o time da fila. Era um técnico diferenciado mesmo? Sim, era um técnico que conhecia muito de futebol, muito amigo dos atletas, tinha as suas manias, né, como técnico, que ele achava que influenciava psicologicamente no rendimento do atleta. Ele fazia a gente acordar às 7, 8 horas da manhã e ir para o gramado descalço, no verão, outono, primavera, inverno. E você percebia alguma diferença nessa mania dele? Cara, não sei se influenciava, não sei te dizer se influenciava, mas era uma forma dele motivar o grupo, fazer com que o grupo aceitasse aquilo de uma forma muito passiva e no sentido de motivação, né? E a gente fazia com todo prazer, tudo aquilo que ele nos determinava, a gente fazia porque sabia que ele estava fazendo alguma coisa para o seu bem, Sim. né? E tinha um currículo muito Sim, importante, né? Zenon, um ano depois da tua chegada ao Corinthians, surge a famosa democracia corintiana, que tinha várias bandeiras, né? Luta contra a ditadura, a luta pelo voto direto. E além disso, os jogadores começaram a decidir várias coisas em conjunto, como contratação, escalação. Você se lembra desse início da democracia, como que eram as primeiras conversas, o surgimento da democracia? sim. A democracia ela começou a ser processada dentro do vestiário, lá no Parque São Jorge, com o nosso diretor da época, Adilson Monteiro Alves, né, que colocou isso na mesa, no grupo, né, melhor dizendo,
que o Corinthians tinha que ser um clube diferente, então teria que fazer alguma coisa diferente. E como nós vivíamos, né, naquela repressão, né, da ditadura, enfim, não se podia falar nada, lei da mordaça, e o Sócrates, com toda a sua genialidade, né, que era um cara fora do comum, Sócrates, né? Os pensamentos que ele tinha, as ideias que ele tinha, dificilmente alguém tinha igual. E ele foi um dos principais, né, desse processo que foi criado, né, juntamente com Adilson Monteiro Alves, e todos nós abraçamos a ideia, que seria muito importante, porque nos dava uma tal liberdade, mesmo dentro do trabalho, mesmo dentro do trabalho, a gente discutia, questionava com a comissão técnica algumas questões, né? E essas questões elas eram colocadas em votação para, para o grupo. Então cabia ao grupo aceitar ou não, mas todos votavam, sim ou não, sobre aquela questão. E se a questão fosse barrada, todos aceitariam, todos aceitavam. Se fosse votada assim, todos aceitavam também, entendeu? E foi dessa forma que a gente tocou esse movimento, né, da democracia, e também não pensando exclusivamente nos resultados dos jogos. Nós começamos a pensar um pouco mais na sociedade brasileira. Então, isso fez com que vários segmentos abraçassem a nossa causa. Além do povo, de uma forma geral, mas celebridades, artistas, enfim, grandes políticos da época vieram junto com a gente. E isso fortaleceu a democracia. Mas a gente sabia que necessitávamos de resultados dentro de campo para fortalecer a democracia. E nós conseguimos, conquistamos. Não foram só os 2 campeonatos paulistas, nós chegamos em 2 semifinais de campeonato brasileiro, ganhamos vários títulos assim de torneios importantes. Eu cito até que o Corinthians é trimundial, porque nós conquistamos um torneio nos Estados Unidos chamado Copa das Nações. Nós jogamos contra a seleção búlgara, a seleção chilena, a seleção mexicana, alguns clubes, e nós fomos campeões desse torneio. Então, era uma Copa para lá de internacional. Nós tivemos um no México, na cidade de Pachuca, onde foram 2 times argentinos, tinha time japonês, times mexicanos, né? E fomos campeões também. Fomos campeões desse torneio, né, lá em Pachuca, no México. Então nós tivemos vários torneios, né, aqui dentro do Brasil também, lá em Porto Alegre, Taça do Povo, se eu não me engano, e outros mais que nós fomos campeões. Então a democracia ela se fortalecia com esses torneios conquistados, né? Então ninguém podia falar nada a respeito desse projeto que nós tínhamos criado. Alguns saíam com umas piadinhas assim, esses caras aí, eles querem baderna, querem bagunçar o futebol de uma forma geral. Mas aí eu te pergunto, como é que bagunça daria certo conquistando títulos? De forma nenhuma. Então, era muito organizado aquilo que nós criamos e por isso que conquistamos, e aquele projeto ele atravessou fronteiras, foi para o mundo. Tanto é que outro dia eu estava vendo um documentário do Eric Cantona, aquele francês famoso, né, baita jogador, craque, ator de Hollywood. Sim.
E ele tem um momento do documentário que ele fala sobre a democracia corintiana. Que legal. Ele fala que a frustração dele foi não ter participado daquele movimento que nós criamos em Que 82, interessante. 83. O Cantona é muito politizado, né? Sim, O que hoje é muito raro de se ver. Você acha que na época, no geral, os jogadores eram politizados ou era mais no Corinthians que tinha essa situação? não, no Corinthians. Só Corinthians. Só o Corinthians que foi realmente o clube que saiu à frente nesse sentido, de brigar por um projeto, por uma emenda, buscando uma redemocratização no país. Você não ouvia falar de outros atletas falando sobre, de uma forma ou de outra, da política que se vivenciava no país. Não. Era só o Corinthians mesmo, os atletas do Corinthians que tomaram partido disso. E brigaram. E brigamos. Recebíamos recadinhos? Sim, recebíamos recadinho. Para a gente baixar um pouco o tom da voz, baixar um pouquinho a bola. De quem que chegavam esses recadinhos? Nada, lá de cima, cara. Lá de cima. O pessoal mandava recado para nós. Que a gente estava falando demais, que para a gente falar um pouquinho menos, mas jamais baixamos a guarda. Nunca. E no campo o time era impressionante, né? Não é à toa que foi bicampeão paulista em 82 e 83. E você, Zenon, você foi muito decisivo nos dois jogos que decidiram os títulos, né? Em 82, você dá um passe para o Birubiru marcar, entre as pernas do Valdir Pérez. E em 83, você dá uma assistência de calcanhar para o Sócrates marcar o gol do empate contra o São Paulo também. Jogo decisivo, jogo grande, era com você mesmo? Ah, eu gostava. Eu gostava de jogar com estádio lotado. Aí eu me transformava, cara. E jogar no Corinthians era sempre casa lotada, né? Dificilmente não lotava os estádios, né? Em casa e fora, né? E fora, onde o Corinthians ia, tinha as facções, né, dos torcedores, além da Gaviões sempre acompanhar o time, né? Além da Gaviões. E eu adorava ver aquelas coreografias, né, que infelizmente hoje a gente não vê mais. Era lindo demais, cara. Aquelas bandeirolas, bandeiras, enfim. Só agora que as bandeiras voltaram, né? É, As bandeiras com mastro voltaram agora, então já é uma notícia boa para quem é nostálgico igual a gente. com certeza, com certeza. Deixa a gente feliz, né? Porque e o atleta, ele gosta disso. O atleta lá dentro de campo, ele gosta de ver o torcedor feliz, alegre, né, com suas bandeiras, incentivando, né, o time a buscar resultados. E o torcedor corintiano sempre fez o seu papel, né, de 12º jogador. Sempre fez. No nosso tempo, então, nós chegamos a educar a torcida do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians, ela sempre cobrava muito, né? Vaiava e tudo mais. No nosso tempo, não. Nós conseguimos educar. Eles ficavam nos aplaudindo o jogo inteiro. Porque eles sabiam que de uma hora para outra um gol iria acontecer. Acontecia ou com 5, 10, 20 minutos, ou acontecia aos 90 do segundo tempo. Mas eles ficavam lá nos incentivando, sem nos vaiar, nada, né? Então isso ajudou muito, nos ajudou muito, né? Esse apoio que nós tínhamos da torcida corintiana. Falando em torcida, Zenon, teve algum momento na época em que você estava no Corinthians que a torcida pressionou de uma maneira um pouco mais pesada, fez algum manifesto um pouco mais pesado contra vocês ou não teve isso? Em 81, segundo semestre de 81. O torcedor estava muito insatisfeito com o time e, e eles teve uma pequena revolta, né, de parte da torcida em relação ao time, né, que chegaram inclusive a não ir no estádio lá e fazer o que eles fazem hoje, né? De forma nenhuma.
Mas assim, a hora que estava chegando no estádio para jogar, entendeu? Eles ficavam gritando e tudo mais, nada mais que isso. Mas teve sim, isso aí no segundo semestre de 1981, quando o Corinthians começou a fazer uma reformulação naquele elenco, né, do primeiro semestre, que tinha a famosa Muralha Negra do Corinthians, né, que era Jairo, Zé Maria, Djalma, tinha um outro e Vladimir. Essa era a Muralha Negra do Corinthians, né? E Amaral tava, Amaral, Amaral, justamente, Amaral. que veio do Guarani. O Amaral chegou bem antes, né, no Corinthians. O Amaral chegou em 78 no Guarani, no Corinthians. Uhum. Ou 77 ou 78 para o Corinthians. E a torcida não estava gostando daquele time de 81. E aí foi onde eu cheguei, no segundo semestre de 81, né? Aí o time começou a ser montado, teve problemas durante o Campeonato Brasileiro, teve problemas, tanto é que a gente caiu para uma chave lá, que o campeonato era dividido em dois grupos, negócio assim. Era uma bagunça na época, vamos falar É, o português é, claro, né? é. Cada ano era um regulamento diferente, ninguém Isso. entendia nada. Ninguém entendia nada. Então, nós fomos para um grupo devido a uma campanha não tão boa. Aí nós fomos campeões desse grupo e retornamos para o grupo principal, né, que era chamada Taça de Ouro. E quando nós retornamos para a Taça de Ouro, nós entramos num grupo de clubes que tinha Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo. Nós éramos o quarto. E nós fomos campeões do grupo dentre esses quatro. Para você ter ideia. Ganhamos todos os jogos. Empatamos com o Flamengo. Empatamos com o Flamengo. A Internacional ganhamos lá e aqui. Atlético Mineiro ganhamos lá e aqui. E o Flamengo nós empatamos. E fomos campeões do grupo. Então, a partir dali, começou a ser montado um Corinthians vencedor. Vencedor. Porque chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Perdemos para o Grêmio foi campeão, né? E chegamos ao título paulista deste ano mesmo de 82. A gente tá vendo ali uma foto muito especial, você dominando a bola, marcado por um jogador do Santos, né? Santos, E o Sócrates com você. Vendo essa foto, Zenon, o que te vem na cabeça? cara, essa afinidade que nós tínhamos, eu e o Magrão, só no olhar, não precisava falar com o outro, só no olhar a gente sabia o que o outro gostaria que acontecesse. E esse jogo eu lembro muito bem, que foi no Morumbi, vencemos o Santos por 1-0. A jogada começou com Casagrande. Lá no grande círculo, ele roubou uma bola do Cardim e ele saiu em disparada pelo lado esquerdo. E eu e o Magrão, nós fizemos, eu vou te falar, eu cronometrei outro dia, eu cronometrei. Nós saímos da linha do meio-campo, chegamos até a linha da grande área em 4, 5 segundos. A nossa velocidade. Acompanhando o Casagrande, ele conduzindo a bola pelo lado esquerdo. E aí o Casa fez um passe preciso para mim, e eu fui muito mais preciso ainda, porque eu devolvi para o Magrão já na frente, na condição dele definir a jogada. 3 toques. Nós fizemos o gol que nos deu a vitória, 1-0 para nós, contra aquele forte time do Santos. Dá saudade do doutor vendo essa foto? Muita saudade. Muita saudade. Esse cara era fantástico, fantástico em todos os sentidos. Como amigo, como aquela pessoa que se preocupava com a sociedade de uma forma geral. Eu acredito que se ele tivesse vivo hoje, ele estaria aí brigando pela presidência da República e eu votaria nele. Eu votaria nele,
porque capacidade ele tinha muito para exercer essa função Era muito de diferenciado, né? presidente do país. Estou falando, não estou falando nem de governador de estado ou de prefeito, não. Estou falando de presidente do país. Ele tinha dentro de si algo diferente. Ele era gênio, né? E todo gênio era excêntrico. Todo gênio é excêntrico. É excêntrico. E o Magrão tinha muitas qualidades. Muitas qualidades que, como eu já falei, se ele fosse candidato à presidência da República, eu votaria nele. Grande Sócrates. Zenon, vamos falar de seleção brasileira um pouquinho? Vamos? Copa América de 79. Você disputa pela seleção brasileira e você só volta a jogar em 84. Te frustra um pouco, ainda hoje, o fato de não ter jogado nenhuma Copa do Mundo? Me deixa indignado. Não sou frustrado. Não sou frustrado. Eu sou indignado. Me causou indignação de não ter ido para a Copa de 82, nem para a Copa de 86. Porque eram duas Copas que eu estava na minha melhor performance. O próprio Sócrates, em 82, ele falou: Eu não acredito que você não está sendo convocado para essa Copa de 82. Porque a gente jogou junto, né? Dentro da seleção, antes da Copa de 82. Fizemos amistosos, jogamos, né, a Copa América. E, então ele chegou para mim e falou: Olha, eu não me conformo do cara não te levar. E aí tá o X da questão, o porquê, né? Por que não? Eu acredito que tenha sido uma birra que o cara criou comigo, o técnico, porque eu fazia muito gols no time dele e ele ficou com essa birra comigo, de eu ter tirado ele de uma Libertadores. Não só eu, lógico, o time do Guarani, mas eu era o carrasco, porque eu fazia gol contra o time dele, mesmo ele deslocando alguém para correr atrás de mim no meio-campo, como ele fazia com o Rosemiro, que era o lateral direito do Palmeiras na época. Ele tirava o Rosemiro da lateral direita, o Rosemiro correr atrás de mim no setor de meio-campo para não deixar eu pegar na bola. Mas um piscar de olhos do Rosemiro, eu ia lá e fazia o gol do Guarani. E isso eu acho que ele ficou com essa coisa comigo, cara. Porque não é possível, eu estava na minha melhor performance, estava jogando muita bola, jogando muito, muito, muito. E o cara me deixa de lado. Nas duas Copas que eu, na minha autocrítica, eu teria condições de fazer parte do grupo. Não vou dizer que eu seria titular, mas eu iria brigar pela titularidade. O Tele nunca chegou para você e falou assim, não vou te convocar por tal motivo, não gostei de determinada situação que ocorreu? Nunca te chamou para conversar? Não, nunca, nunca tivemos uma conversa. Nos encontramos algumas vezes, até na Federação Paulista a gente se encontrou, em alguma reunião que teve da federação, aí eles levaram um jogador de cada time para ter uma conversa lá, e os técnicos também estavam lá. Mas nem assim a gente chegou a conversar. Não. Mas eu tenho certeza que foi isso. Que foi o problema que eu causava para o time dele. O problema que eu causava para o time dele. Foi uma dor de cabeça que se acumulou durante muito Foi tempo, né? muito tempo. Por causa da tua qualidade. Por causa da minha qualidade. Azar dele, porque eu nasci para ser campeão. Se você tivesse na seleção em 82, como você acha que seria o cenário? Você seria titular? Não, eu brigaria para ser titular, porque a seleção era muito boa, Era um nível altíssimo, né? muito alta. O nível dos jogadores eram muito acima da média. Só que eu era acima da média Sem também. dúvida. E diferente de todos aqueles que estavam lá no meio-campo. Diferente. Porque eu tinha algo a mais. Um fundamento a mais. Vamos supor, um passe de 40, 50 metros. Naquele time, quem fazia isso
Cerezo. Cerezo fazia, sim. O Falcão, nem tanto. Falcão, nem tanto. O Batista, nem pensar. Era mais marcador, né? Mas eu acho que eu caberia na convocação. Eu caberia no grupo dos atletas que foram para a Copa do Mundo. Eu caberia. Essa Copa de 82, você já estava brilhando no Sim, Corinthians. sim. Isso a gente não tem nem o que discutir. Em 86, Da mesma forma. Eu estava na ponta do casco. Estava sendo bicampeão no Atlético Mineiro, entendeu? Capitão do time do Atlético Mineiro. Um, um time que tinha Nelinho, João Leite, Luizinho. e mais experiente ainda, né? Mais experiente que eu. Os caras já com seleção brasileira e tudo mais, né? Em 86. E também me deixou de lado. Você estava falando um pouco das características dos jogadores, das posições. Acho até interessante a gente comentar sobre isso, porque muita gente que vê teus gols hoje no YouTube, né? Ou que viu antigamente também, acha que você era meia. Porque vira e mexe, você estava chegando na intermediária, dando passe, chutando de fora da área. Mas qual que era a posição original, a posição do Zenon mesmo em campo? Eu era segundo cabeça de área. Muito mais marcador do que atacante. Eu marcava mais do que era marcado. Entendeu? Então, muita gente não entende isso quando eu falo que eu era muito mais marcador, que eu era mais defensor. Porque a grande maioria, eu estou te falando assim em termos de 90 e poucos por cento, né? Acham que eu era um meia atacante, que eu não poderia jogar com Sócrates nem com Zico, porque eu era da mesma posição deles. E aí eu tenho que falar para esses caras que eu jogava na seleção com Zico e com Sócrates. Era Falcão, eu, o Carpegiani, eu, Zico e Sócrates. Chegaram a jogar com essa formação em Sim, 79. em 79, 79, num jogo. O primeiro jogo que eu fiz na seleção brasileira contra o Ajax. Inclusive o Magrão detonou, né? No Morumbi. Ele e Zico, né? Os dois acabaram com o time do Ajax. E você sabe que naquela época jogar contra time era muito pior do que jogar contra a seleção brasileira, porque um time ele já é bem entrosado. É diferente de uma seleção, né, que precisa de entrosamento, conhecimento, né, dos atletas. E nós metemos 5 no Ajax, né? Eu lembro que o jogo estava meio complicado, assim, aí eu entrei no segundo tempo daquela partida e detonei. Detonei. Tanto é que as manchetes que saíram no outro dia foi que eu era o dono da posição. Que eu era o dono da posição. E jogou eu, Falcão, Sócrates e Zico, né? Na frente jogou Newton Batata e o Zé Sérgio, e depois Joãozinho pela ponta esquerda. E o Renato Pé Murcho, que jogou comigo no Guarani, também entrou naquela partida. Então, a partir dali, eu ganhei a posição desse jogo contra o Ajax. Tanto é que na primeira partida da Copa América, que foi uma das partidas mais emblemáticas que eu participei, né, na seleção brasileira, foi contra a seleção argentina, na estreia de Maradona, Que beleza. aqui no Brasil, pela seleção argentina. Ele com 18, 19 anos de idade. Já era gênio. Dava pra Já era gênio. notar que era. Já era gênio. Já era diferenciado. E eu correndo ao lado dele, né, cara? Porque eu era meio campo, então eu tinha que marcar ele, né? Eu tinha que marcar ele. E era difícil de marcar o cara. Ele enxergava demais, cara. Demais, demais da conta. Assim, ele tinha uma movimentação dentro de campo que tornava quase que impossível marcá-lo. Que hora ele estava na direita, hora estava na esquerda, hora estava atrás, hora estava na frente. Então, era um jogador realmente maravilhoso, fantástico. Mas não era melhor que Pelé, não. Não era melhor que Pelé, de forma nenhuma. Não tem discussão sobre Não, isso. não, não tem. Sem discussão. Ele poderia ser.
comparado com Rivelino. Tanto é que ele era fã de Rivelino, né? E Sim. Rivelino era o ídolo de Maradona, né? Então, para você ver a proporção, né? Mas era fantástico. Então, essa foi uma das partidas mais fantásticas que eu joguei vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi contra a Argentina de Diego Armando Maradona, que Deus o tenha em bom lugar. Você ainda costuma ver vídeos seus antigos? Costuma rever os teus gols para deixar fresco na memória? Você gosta Perdão. dessa lembrança? Às vezes eu acho que não sou eu que estava fazendo aquilo. Sinceramente. Eu falo, não é possível que eu fiz essas obras de arte. Não é possível que eu jogava tanto assim. E realmente eu me encanto comigo mesmo do que eu fazia. De jogadas maravilhosas, assim, saindo lá de trás, lá da minha defesa e chegando no ataque, definindo a jogada. Então, por isso que eu fui diferenciado, por isso que eu cheguei numa seleção brasileira. Porque aquele tempo, para você chegar numa seleção brasileira, tinha que ser muito diferente. Zenon, queria falar sobre o presente. Como que é hoje a tua relação com o Corinthians? Você acompanha os jogos, torce ainda? Como que é Zenon e Corinthians hoje em dia? Ah, temos uma afinidade muito grande. Quando o Corinthians entra em campo, o coração ainda bate, bate forte, torcendo para que ele tenha sucesso, né? Eu participo do projeto Masters, né, do Corinthians. Isso já faz 15, 20 anos, né, que tem esse Master do Corinthians e eu todos os jogos eu estou lá jogando pelo Master do Corinthians. Então tenho ainda esse relacionamento muito gostoso com o Clube Corinthians. Festas que tem lá no Corinthians, eles sempre mandam um convite para mim. Camisas quando são lançadas eu recebo, né? Então é uma troca muito gostosa, né, entre Corinthians e a minha pessoa. Você falou do convite, o Corinthians manda para você com uma certa frequência. Isso é muito legal, né? Porque o respeito com o ex-atleta, ainda mais um atleta que defendeu o clube como você, um atleta que foi tão importante para o clube, tem que ser respeitado, né? Às vezes a gente vê algumas histórias de jogador que não foi bem recebido no clube, ou o clube esqueceu de convidá-lo para um certo evento. É uma situação chata, né? Mas que felizmente não acontece com você. Comigo não, mas eu sei que acontece com outros atletas, eu sei disso, né? Infelizmente, né? Infelizmente, porque os clubes eles deveriam ter um pouco mais de respeito, né, com aqueles atletas que se entregaram durante muitos anos pelo clube. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque o atleta hoje ele não cria uma identidade, né, assim com o clube. No nosso tempo, sim, a gente ficava 4, 5 anos, cara, vestindo a camisa do clube, né? E não queria sair. Eu, em 86, quando surgiu esse papo de sair do Corinthians, eu falei: não, não quero sair. Eu quero permanecer no Corinthians. Não tenho a mínima vontade de sair daqui. Mas, comissão técnica, né, com as suas ideias, que tem que haver reformulação. Quem era o técnico na época? É outro que eu não gosto de falar o nome, mas eu vou falar. Rubens Minelli. Rubens Minelli. Ele detonou o time do Corinthians de 85. Ele detonou, ele mandou negociar 8, 9 jogadores daquele time de 85. Que se fica para 86 tinha ganhado tudo. Aquele time de 85 do Corinthians, que não foi brilhante durante aquele ano, isso é uma verdade. Não teve tempo de entrosamento, não teve o tempo suficiente para entrosar e nem para ter a afinidade um com o outro. É o time que tinha De Leon, Sim, Dunga. sim, era o time galácticos. Galácticos. Era Carlos no gol, Edson Boaro, De Leon, Juninho e Vladimir. Meio campo era Dunga, eu e Arthurzinho.
Na frente tinha Paulo César, que veio de São Paulo. Tinha Serginho Chulapa, tinha Casagrande, tinha Birubiru, tinha João Paulo Papinha. Pronto. Só aí já define o que era aquele time do Corinthians. E chegou essa comissão técnica e mandou negociar 9 atletas. Um deles, eu te diria que foi a maior injustiça que eu ouvi nos meus 20 anos de futebol. O que fizeram com o Vladimir. O cara de maior número de jogos no Corinthians, que vestiu mais vezes a camisa do Corinthians, ser barrado de não deixar o cara se apresentar no início de temporada. Foi a maior injustiça que eu vi dentro do mundo da bola. De um clube. O clube aceitar isso. Que falta de respeito, que falta de consideração que tiveram com o Vladimir. Aceitando a ideia desse técnico, da comissão técnica, né, de uma forma geral, de não deixar o Vladimir se apresentar no início da temporada. Nossa, me magoou muito isso, cara. E se não fosse essa saída, talvez encerrasse a carreira no Corinthians, né? Começou lá, defendeu por tantos anos, conquistou tantos títulos, tinha tudo para encerrar a carreira no Corinthians. É eternizado, né? É Sem eternizado. É dúvida. eternizado no Corinthians. Mas não poderia jamais passar por uma situação dessa. Não poderia. Zenon, time do Masters do Corinthians, joga quando de novo agora? Nós teremos, acredito que dia 9 de outubro, acho que 9 de outubro nós temos um compromisso em Cristina, Minas Gerais. Depois teremos outro no domingo seguinte. E depois vamos jogar na cidade do Neto, Santo Antônio da Posse. Nós teremos um jogo lá, em Santo Antônio da Posse. Quais jogadores têm participado dos Masters? Uma turma da década de 70, de 80, de 90 e até de 2000. Tá bem mesclado, então. Tá. Eu sou o mais velhinho. Eu sou o mais velhinho da turma. Mas tá fininho, né, Zenon? A gente viu Tô. aqui Não, pessoalmente que tá em forma ainda. tô. E a maioria das jogadas saem dos meus pés ainda. Então nós temos lá Viola, nós temos o Neto, nós temos o Dinei, nós temos o Batata, Guinei, Vladimir, Ezequiel, nós temos o João Paulo, Carlinhos, tem muitos atletas, né, dessas décadas que eu estou te falando, 70, 80 e 90. Tem o Tupanzinho, né? Jogadores que marcaram a história do Corinthians. Jogadores que marcaram, sim, a história do E Corinthians. deve ter muita resenha, né? Você Tem. encontra um pessoal desse, ainda Tem. mais os que jogaram com você, né? Deve ter muita conversa interessante nessas A viagens. gente revive muito, né? Os grandes momentos que a gente teve, né? Lá no clube. Vou te falar, cara, é uma alegria muito grande quando a gente se revê, quando a gente se vê, né? É conversa para mais de metro, cara. Eu imagino. Tem uma viagem de 4 horas, vai conversando às 4 horas, cara. Um cara que era muito, 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 muito bacana e que não deixava ninguém quieto, Gilmar Fubá, falecido Uma Gilmar pena, Fubá. né? Era aquele que nos encantava e que fazia a alegria nossa dentro do ônibus. É, foi uma perda Uma muito pena, grande mesmo. cara, E muito. muito novo também, né? Lamento, eu lamento demais a ida dele tão cedo. Última pergunta, Zenon. Falando de Arena Corinthians ainda, Arena Neoquímica Arena. Você teve na inauguração do Sim, estádio em 2014, não só você, mas muitos jogadores. 120 atletas estiveram lá. Como que foi a sensação de estar num estádio do Corinthians? Porque durante muitos anos você mesmo escutava, nos anos 80,
que o Corinthians ia ter o próprio estádio, que ia ser construído, mas Sim. nunca ia ser do papel, né? Como foi aquela sensação em 2014? Eu participei de várias pedras fundamentais no Corinthians, né? E eles falando sempre que teriam o estádio, né? Naquela época, da década de 80, né? E que veio acontecer só agora, né? Cara, é uma sensação linda, maravilhosa, indescritível, viu? Você entrar num gramado como aquele, gramado que no nosso tempo não existia, né, cara? E então a sensação foi muito pra lá de especial, né? Pra lá de especial. E eu não joguei só aquela primeira vez, não. Eu tenho jogado todo ano, eu vou lá uma, duas vezes bater uma bolinha lá, naquele gramado maravilhoso que não tem como você dar de tornozelo, bater com tornozelo, porque é uma mesa de sinuca. Se bater com tornozelo naquele estádio lá, pode tirar o cara. Tira. Tira que é pé de porco. Porque não tem como você dar canelada num campo daquele. Do jeito que você tá jogando com frequência e em forma, o Vitor Pereira vai começar a te observar lá, hein? Eu diria o seguinte para você, André: se o futebol fosse igual ao basquete, eu estaria jogando ainda. Eu estaria jogando ainda. Jogaria 10 minutos, saía, voltava, saía, entendeu? Se fosse igual ao basquete, eu estaria jogando ainda, cara, porque eu me sinto muito bem fisicamente. Tecnicamente nem se fala. Estou melhor ainda do que era antes. A mira tá Não, melhor ainda certeira. com esse novo material que chegou para o atleta. Tudo ajuda o atleta. Eu só A única coisa que eu não entendo é a falta de cobradores de falta. Porque tudo ajuda para o atleta. A chuteira, a bola. Essa bola, eu faço 7 curvas nessa bola de hoje. A grama. A grama, a grama não faz diferença na cobrança de falta. Na cobrança de falta, a grama não faz diferença, né? Mas eu não entendo por que esse sumiço dos cobradores de falta que nós tínhamos em excesso no nosso tempo. Todo time tinha um. Tinha mesmo. Na rodada aconteciam 3, 4, 5 gols de falta na rodada. Hoje, em 380 jogos do Campeonato Brasileiro, se nós tivermos até agora 20 gols de falta, foram muitos. A gente pega os teus gols, pelo Corinthians principalmente, cada 2 jogos tinha um gol de falta do Zenon, E né? olha que dificilmente eu batia falta porque os caras não faziam falta. Era uma gritaria na defesa do adversário para não fazer falta. Então eu bati uma falta a cada 3, 4 jogos, para você ter ideia. Eu bati uma falta a cada 3, 4 jogos. Mas, Porque os caras não faziam faltas próxima à área. mas treinava bastante. Muito. Não tá aí o diferencial? Treinava muito. Eu tinha o dom. Tenho o dom de saber bater bem na bola. Eu tenho o dom. Deus me deu esse dom. Só que eu não fiquei ajoelhado apenas agradecendo o dom que Deus me deu. Eu ficava treinando praticamente todos os dias, umas 30, 40 cobranças de falta. Ficava sozinho, às vezes, sem goleiro, sem nada. Ficava eu e a barreira. Às vezes até nem tinha barreira, porque eu pegava 3 estacas e fazia uma barreira. Ou seja, além de treinar, você era dedicado, né? Sim, Porque você mesmo montava montava. o cenário que você Sim, iria encontrar no jogo. sim. Eu levava 10 bolas para lá e batia as 10 bolas. Ia lá buscar as 10 bolas lá atrás. Eu ia buscar. Sem goleiro, sem nada, sem ninguém. Eu batia as 10 faltas, ia lá atrás, buscava as 10 bolas, trazia para uns 3, 4 metros mais distantes daquelas primeiras 10 que eu batia, mudava a barreira, eu mesmo empurrava aquela barreira de madeira que pesava 50 quilos, né? Aquela barreira de madeira. Às vezes, quando eu estava com preguiça, aí eu não levava a barreira, pegava as 3 estacas. E ficava treinando, cara. Você consegue imaginar isso hoje? Um Não, atleta eu não. se dedicando tanto depois de um treino para cobrar falta? Dizem que
o departamento de fisiologia que não deixa o atleta treinar, né? Para não desgastar mais ainda o atleta. Para não desgastar. Eu nunca tive problemas assim musculares assim tão graves na minha. Tive algum desconforto, alguma coisinha que me deixou, mas não foi por causa das cobranças, dos meus treinamentos de cobranças de falta. E outro detalhe que poderia até amenizar esse problema, esse o pessoal da fisiologia acha que não pode se desgastar muito, né? Os adutores, o quadríceps, né? Que são os principais músculos ali para você bater na bola. Tira 20 minutos antes o atleta de um treino que estão fazendo e faz esse atleta ficar lá, treinando esse fundamento da falta, porque é uma arma que você tem no time. Às vezes o jogo está difícil e numa cobrança de falta você resolve o jogo, como eu resolvi muitas vezes. Eu lembro o Marcelinho. Marcelinho nem se fala. Marcelinho, melhor cobrador de falta que eu vi na minha vida no mundo. No mundo. Não vi igual ainda, até hoje. Até hoje. Eu não vi melhor cobrador de falta igual Marcelinho. O Marcelinho era fora de série mesmo. Porque ele tinha um leque muito grande de possibilidades de cobrança de falta. Era cobrança do lado direito, do lado esquerdo, de longe, com curva, sem curva. Outro detalhe é isso aí que você acabou de falar, hein? Que ainda ontem eu estava assistindo um jogo do Guarani. O cara ainda me citou lá no jogo do Guarani. O seguinte, ele falou, saiu uma falta, ele falou, essa falta aí é bom para um canhoto. Falei, como é que é? O cara não entende, cara. Sabe? O cara falando uma besteira dessa, o cara não tem noção. Especialista em cobrança de falta não tem lado. Não tem lado. Ele bate de qualquer lado. Tu vê, eu sou destro. E eu gostava de bater muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Que os caras falam, que os narradores falam. Ó, essa falta aí pelo lado esquerdo é bom um destro bater, tal, porque o goleiro não está conseguindo enxergar ele na hora que ele parte para a bola. Tem nada a ver. Criou-se há muito tempo essa teoria, né? De que a Mas bola tem que fazer a curva pela área, né? Cortando a barreira pela área. Mas eu não sei quem criou essa teoria ridícula, sinceramente. Se você pegar os meus gols de falta, a maioria deles foram pelo lado direito de ataque nosso. Entendeu? E não pelo lado esquerdo, como eles falam. Ah, aí seria bom pro Zenon bater. Ah, do outro lado não, outro lado ali seria bom o Neto bater, que é canhoto. Falei, meu Deus do céu, quanta besteira. Eu quase mando um recado lá para ele, que eu conheço ele, o narrador. Quase que eu mandei um recado para ele. Mas eu vou encontrar com ele e vou falar para ele pessoalmente isso. Falei, para de falar besteira. Para. Você tá sendo tanso demais em falar um negócio desse. Zenon, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui com você. Como eu te disse, é a primeira entrevista do canal e ter você aqui por toda a tua história e principalmente pela tua generosidade, a sua atenção, é uma alegria muito grande mesmo. A alegria foi minha, André, de participar aqui desse primeiro programa seu e eu espero que tenha muito sucesso. Programa muito bom, esse bate-papo é gostoso demais. O atleta gosta disso. O atleta gosta disso, de bater papo, de contar sobre a sua vida, né? Reviver os grandes momentos. E é isso, cara. É isso que eu te desejo. Muita Muito, sorte, muito sucesso nesse teu novo trabalho. muito obrigado, Zenon. Obrigado de coração mesmo, coração alvinegro. Com certeza. Pessoal, você que esteve aqui com a gente, acompanhando a entrevista do Zenon, meu muito obrigado também. E numa próxima oportunidade, mais um craque, mais um ídolo do Corinthians. Grande abraço.